Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de setembro de 2023, segunda-feira, ao som de pássaros que eu gravei no sábado, de sábado para domingo, de madrugada. Hora direis ouvir passarinhos, de certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que muitas vezes desperto e abro a janela. Não, calma, isso é Olavo Bilac, isso é um poema da minha infância, mas é que realmente de sábado para domingo, lá pelas 4 e pouco da manhã, eu ouvia passarinhada em festa, eu despertei e falei, bom, quer saber? Levantei, fui até um outro cômodo, abri a janela, coloquei o microfone, voltei para casa, para a cama e continuei dormindo, e no dia seguinte eu fui avaliar, né, a gravação e realmente, puxa, das 4 até as 6 da manhã ali, uma passarinhada muito alegre, muito festiva, e eu entendi um pouco o que estava acontecendo, porque a partir das 6 os aviões começam a passar, eu acho que eles abrem Congonhas. Então, se você olhar a gravação, você percebe a cada 1 minuto e meio, 2 minutos, em intervalos bastante regulares, os ruídos dos aviões chegando e passando, e é um ruído alto. Então eu acho que os passarinhos estão acordando um pouco mais cedo para conseguir conversar antes da nossa interferência, mesmo nos finais de semana. Eu vou deixar os passarinhos aqui cantando ao longo do episódio todo. Pois bem, 4 de setembro de 2023, eu posso hoje compartilhar uma notícia não muito agradável. Eu não estou trabalhando mais como líder de inovação naquele emprego que eu estava. Eu saí dia 1º de setembro, foi o último dia do meu contrato. Acontece, né, faz parte da vida, da carreira de qualquer um, faz parte do mercado. A única coisa que realmente eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui, porque eu também, é que realmente, eu vou apontar a vocês, vou dar o link para quem quiser dar uma olhada. Eu, depois de muita relutância, eu resolvi fazer um post no LinkedIn a respeito da história. A questão é, quando você é demitido, existem porquês, existem o quês, mas, ok, isso não está em questão. O que está em questão aqui é o como, né? O processo de desligamento é sempre um processo, puxa, difícil. Eu já tive que infelizmente demitir colegas, já fui demitido antes, faz parte, mas digamos que nesse período pós-pandemia, nesse período do novo normal, não tem mais nenhuma desculpa possível para você demitir alguém por videochamada, por Zoom. Não tem. Não é que eu, estava longe, viajando. Não, estava em São Paulo. No dia seguinte eu ia no escritório, ia participar de uma reunião, ia fazer uma apresentação. Então não tem porquê você convocar alguém para uma reunião de surpresa, sem nenhum tipo de aviso prévio, quando você abre a videochamada. Está lá, né, o seu superior e sua diretora de RH demitindo você em 5 minutos. Né? Isso é esquisito, isso não se faz, né? Isso joga fora todo e qualquer discurso sobre, RH e, todas aquelas narrativas e toda aquela prática, até um pouco festiva, que é muito bacana, né? Olha, você é acolhido aqui na empresa, a gente se preocupa com você, com a sua diferença, com a sua originalidade, aqui é um ambiente bacana, você pode ficar à vontade, mas não dá para apertar a descarga e fazer com que as pessoas desçam pelo ralo. Então, infelizmente, eu preferi ter dormido sem a demissão até que tudo bem, o modus operandi que eu questiono, e eu acabei, depois de muita relutância, fazendo um post no LinkedIn, sem mencionar ninguém, sem pointing fingers, como se diz em inglês, né, sem apontar o dedo no nariz de ninguém, mas simplesmente chamando a atenção para que empresas, líderes e profissionais de RH não façam isso. Você não demite alguém de maneira inexplicada, de maneira surpresa, né, inesperada, por uma videochamada. É desumano, né? E, curiosamente, esse post, a última vez que eu vi, ele estava com quase 7.000 views. Eu estava com muita relutância, eu falei, cara, isso daqui ninguém vai dar a cara para bater, ninguém vai querer, né? Todo mundo tem receio de prejudicar sua empregabilidade ao questionar as práticas do mercado, todo mundo fica aí meio tímido, mas, para minha alegria, 7.000 views, vários comentários, muita gente solidária,
muita gente horrorizada. Algo me diz que isso não tá acontecendo só de maneira pontual, isso talvez seja aí um sintoma de um mercado um pouco perverso, de um pouco doente. Então, isso é só uma história pessoal, isso não teria interesse nenhum, a não ser, né, como alerta para que a gente não se deixe, levar a esse tipo de comportamento que é desumanizante, que é indigno, que é baixo. Então, portanto, fica aqui a dica. Eu sei que, né, tem toda aí uma disciplina nova de capital humano, etc. e tal, mas ela tem que valer não só enquanto você está ali com o contrato assinado. Né? Senão, o que eu imagino que possa acontecer com pessoas mais novas, pessoas um pouco mais crédulas, pessoas um pouco mais carentes, que de repente estavam se achando abraçadas, né, por uma empresa que se preocupa. A hora que você toma um pé na bunda, né, por Zoom, eu imagino é praticamente uma queda no abismo, né? A pessoa vai olhar para trás e falar, cara, eu fui enganado, o que aconteceu? De uma hora para outra eu não valho nada, né? De uma hora para outra, não é nem que eu estou saindo pela porta dos fundos, eu estou realmente saindo pela descarga. Então fica aqui essa dica, não sei quantos de vocês aqui estão ligados a esse tipo de função, né? Mas por favor pensem duas vezes antes de acatar alguma orientação superior. Pois bem, vamos lá. Eu acabei de tomar um baita susto agora, mas eu acho que ele vai ser útil. Que susto! O que acontece? Ao longo dos dias, ao longo do final de semana, inclusive, à medida que eu vou assistindo coisas, ouvindo coisas, lendo coisas, eu vou guardando o que eu acho interessante num aplicativo, numa plataforma, na verdade, chamada Pocket, que eu uso há muito tempo. Pocket serve para basicamente favoritar as coisas que você acha interessante e manter isso guardado em algum lugar. Eu uso o Pocket nem sei há quanto tempo, né? Meu Pocket já não é mais um Pocket, já é praticamente um container, porque tem zilhares e zilhares de links. É muito útil para mim. A busca funciona mais ou menos, tanto faz, mas o importante é que está lá. Então, agora de manhã, eu fui me preparar para gravar esse episódio. Falei, deixa eu dar uma olhada aqui, o que eu andei separando no Pocket, que valesse a pena comentar com os raríssimos. Para minha surpresa, o Pocket, durante alguns minutos, espanou. Ele não se comportou de uma maneira previsível. Ou seja, os meus links tinham desaparecido e tinha umas coisas que eu nem sei se eu tinha guardado ou não, nem quando. Eu falei, o que diabos aconteceu? Será que anos ou talvez décadas de memória e de esforço viraram, chuvisco, não é? Viraram 0 e 1, o que aconteceu? Bom, por sorte, desloguei, aquelas coisas de sempre, né? Fecha o aplicativo, limpa a memória cachê, começa de novo, loga de novo, Bum, ele voltou. Ufa, menos mal. Mas isso é um bom gancho. Bom, primeiro serve de dica, né, para um aplicativo que eu uso todo santo dia, né? Acaba sendo minha memória secundária aí, né, meu registro um pouco mais perene e mais confiável do que a minha própria capacidade de retenção de informações, não é mesmo? Mas isso serve de gancho para um vídeo de um canal, ok, o canal está em francês, ok, mas tá legal, mas acho que as ideias ali são interessantes. É um divulgador de ciência, um rapaz muito eloquente, né, muito comunicativo, e ele está falando sobre algo que ele gostaria de ter aprendido antes. Aprendido a aprender. Né? De que maneira você estudava? E ele começa justamente mostrando ali, apontando um método que não é o meu, né? Eu já vi bastante gente fazendo isso, que é quando você vai estudar alguma coisa, você pega aquelas marca-textos, né, aquelas canetinhas coloridas, e vai marcando em diferentes cores, etc. e tal, e vai marcando o texto fica parecendo uma festa junina, não é? E fala, olha, se você estuda assim, parabéns, legal, ótimo, né, o esforço é válido, mas não necessariamente isso daqui funciona, essa não é a melhor maneira. E ele vai citar inúmeros métodos de aprendizado que já está mais do que comprovado, não funcionam. E que sim, o que sim existe são técnicas que já foram testadas cientificamente, que já foram objeto, né, assunto de papers por aí, que podem te ajudar a estudar e a memorizar melhor. Eu achei ótimo, de novo, assim como ele, eu também fiquei pensando, queria ter aprendido isso antes, né, porque quanto tempo a gente... Bom, em suma, eu também fiquei pensando o quanto eu poderia estar memorizando melhor as coisas, ou saber um pouco mais.
Por sorte, acho que a minha memória é relativamente boa e, por sorte, também, os métodos que ele apresentou como errôneos nunca foram as maneiras pelas quais eu estudei, né? Então eu falei, bom, não estou tão mal assim. Mas o que é interessante é que o que ele vai apontar ali como métodos um pouquinho mais, sei lá, eficientes de você reter informações, eles são baseados num entendimento melhor, né, mais científico de como a nossa memória funciona. Né, vale lembrar, o nosso né, cérebro é feito de uma quantidade astronômica de neurônios, excetuando algumas famílias que vão parar na presidência, mas, pois bem, você tem bilhões de neurônios, esses neurônios estão conectados, quando você aprende alguma coisa, você cria uma conexão nova entre dois neurônios, né, se esse aprendizado ele vai se reforçando, essa conexão vai se tornando cada vez mais forte. Então, um aprendizado robusto é um aprendizado onde as conexões são fortes, onde elas foram reforçadas ao longo do tempo. E isso é chave, essa noção de que se você leu alguma coisa uma vez, você criou uma conexão nova, mas se essa conexão não for, de alguma maneira, se você não insistir nisso, essa conexão com o tempo, como qualquer coisa que envolve, né, o mundo, ela vai entrar num processo de degeneração e vai acabar se perdendo. Então, o que ele leva em conta ele usa um gráfico bastante ilustrativo, que obviamente num podcast não perde um pouco a força, mas a ideia é a seguinte: imagine que você tem lá aprendeu uma disciplina nova, você assistiu uma aula, certo? E você saiu dali com o entendimento a 100%. Né? Aí você vai dormir, aquilo consolida, né, um pouco na sua memória. O sono é muito importante, deixar de dormir é a pior coisa que você pode fazer, né? O sono é importante para consolidar. Então no dia seguinte sua memória está num certo nível. O que acontece é que, de novo, como tudo, né, no mundo, a segunda lei da termodinâmica é implacável, tudo no mundo decai, a sua memória daquele específico fato, daquela específica informação, ela começa a perder qualidade, começa a enfraquecer. E vai enfraquecendo. Se você não fizer nada a respeito, pouco tempo depois você literalmente esqueceu. Né? Esqueceu, aquilo virou fumaça e não foi para lugar nenhum. Tá? Então, a ideia ali básica é a seguinte: que antes, né, já que imediatamente depois de você saber que você sabe como aquilo vai começar a decair, 1 ou 2 dias depois de você ter aprendido, você volta e reforça aquele aprendizado. Opa, então ela estava, sei lá, 50%, né, de retenção, voltou para o 100%. O que é interessante é que ela vai de novo começar a decair. Claro, você vai de novo começar a esquecer, mas como você reforçou uma conexão, essa conexão está mais forte, ela vai degradar mais lentamente. Então, se você quiser reforçar de novo, não precisa ser dali a 2 dias, pode ser dali a 1 semana, né? Por quê? Porque, de novo, você vai reforçar aquela conexão, ela vai voltar a 100% e ela vai começar de novo a decair, mas cada vez mais devagar. Ela vai decaindo cada vez mais devagar. Então você dá uma primeira reforçada 1 ou 2 dias depois, uma segunda reforçada, sei lá, 5 dias depois, uma terceira reforçada 10 dias depois, 1 mês depois. O importante é você ir espaçando esse reforço, né? Não adianta estudar na véspera. Na véspera é muita informação, você vai ficar exausto, etc. e tal. Não, se você for reforçando isso ao longo do tempo, isso fica mais fácil. Ele inclusive sugere um método, eu vou dar o link aqui, né? Ele sugere um método que acho que é desenvolvido por um alemão chamado Leitner, em que ele usa uma caixinha com 7 divisões ali, em que você coloca umas fichinhas, a primeira vez que você lê a fichinha, você volta a fichinha. Bom, tem uns métodos ali muito interessantes, tem inclusive um aplicativo que ele recomenda chamado Anki, que é justamente para você ficar reforçando algumas informações, mas a coisa não para por aí. Né? Como é que você retém uma informação? O seu cérebro não é um computador. Não é. A metáfora é pobre. Né? Porque, curiosamente, quando você aprende alguma coisa, você imediatamente associa a coisas que você já sabia. Né? Aquilo não é um fato isolado. Então, quando, sei lá, estou aprendendo uma língua nova e, de repente, tem sei lá, você está aprendendo uma coisa completamente inédita para você sobre como funciona, fala aí qualquer coisa, uma preposição em alemão.
Se você parar para pensar, fala, puxa, engraçado, em português é diferente, mas em inglês é parecido. Se você começa a criar associações com outras informações, fica mais fácil você depois resgatar essa informação, porque é como se ela tivesse várias alças por onde puxar, né? Como ela está conectada a outras informações já existentes, é como se ela tivesse uns ganchinhos ali que você consegue puxar e trazer aquela memória de volta. Né? Por isso que às vezes uma coisa leva a outra, você sem mais nem menos lembra de alguma coisa completamente inusitada, você vai ver, é porque ela estava associada a um outro conhecimento. E ele até coloca uma coisa interessante, que muitas vezes, sobretudo em gente mais idosa, você acha que a pessoa esqueceu a informação. Não, muitas vezes a informação ela está lá na memória, ela continua lá em algum lugar, mas não tem mais gancho nenhum, né? As referências que ela tinha foram se degradando, elas foram se perdendo. Então, isso é interessante, porque além dessa coisa cíclica que eu falei, né, para você tentar reforçar o aprendizado, de você reforçar de tempos em tempos, vale a pena você, quando pensar a respeito daquilo, você associar com outros conhecimentos. Isso cria mais conexões secundárias, cria mais alças para você relembrar depois. Tem outros truques interessantes, não adianta só ler, porque, vamos supor, você leu um pedaço da matéria. Ok, aí quando você vai estudar, você relê. Aí você nunca relê com intensidade, você passa os olhos em cima, porque fala, isso eu já vi, aí seus olhos passam ali mecanicamente, né, sem muita reflexão. Isso não é necessariamente a melhor maneira de você reforçar a sua memória. O ideal seria que você fizesse alguma coisa diferente. Por exemplo, tentasse explicar aquela matéria para alguém. Né? O esforço que você faz para explicar a matéria, isso reforça imensamente. E eu acho que isso me ajudou muito. Né, como ao longo da vida toda eu sempre tentei explicar as coisas, isso ajuda a reter, é muito interessante. Ele até cita um professor que ele teve, que ele fazia uma coisa curiosa, era um professor de história. Então, quando ele dava lá contava uma história qualquer, como eu conto histórias aqui, a prova não era ele fazendo perguntas e você dando as respostas. A prova era a seguinte, faça as perguntas corretas ou mais interessantes a respeito desse texto. Que perguntas você faria? Né, faça o meu papel. Se você fosse um professor e quisesse sabatinar o conhecimento a respeito dessa disciplina, que perguntas você faria? Cara, eu achei genial. Eu vou dar o link para vocês. Eu sei que está num outro idioma, mas pelo menos vocês podem ver o gráfico ali, vão ver o nome do autor alemão, vão ver o fichário, né, vão ver, eu vou dar o link também para o aplicativo. Mas eu achei legal porque pelo menos isso leva em conta como a nossa memória funciona. A nossa memória não é um arquivo de computador, a nossa memória não é um arquivo de uma biblioteca, a nossa memória é toda interconectada. Se a gente reforça as conexões, a memória é mais forte. Se essa memória está conectada com outros conhecimentos existentes, é mais fácil resgatá-la. E isso, inevitavelmente, degrada com o tempo. Você tem que, de tempos em tempos, reforçar, porque senão a memória é capaz de ficar isolada ali no fundo e você nunca mais recupera, o que é bastante triste. Eu gostei, e é lógico que isso se casa com a história do Pocket, que quando o aplicativo agora de manhã me deu um susto, eu falei, cara, como que eu vou me lembrar das coisas que eu vi ao longo do final de semana, não é? E acho que até o exercício que eu faço aqui, de não só contar para vocês de improviso as coisas que eu vi, mas também de eventualmente criar conexões com outras coisas, eu acho que isso para mim também faz muita diferença. Isso cria raízes na minha memória. E acho que eu vou usar essa história de raízes, já que a gente está falando de conexão, para um tema que me fascina, que obviamente é a questão da vida biológica. Eu tive pouquíssimo treinamento, pouquíssima educação nisso. Eu não só tive uma educação, né, na rede pública, que durante a ditadura não era a coisa mais espetacular do mundo, mas também eu fiz exatas, né? Exatas que parte daquele princípio que um Excel resolve o mundo e que, sei lá, né? Mas não biológicas, cada vez me fascina mais, é lógico, tarde demais agora para eu me aprofundar, mas o fascínio, o deslumbramento eu quero compartilhar com vocês sempre. E se você, eventualmente, nesse final de semana comeu, sei lá, fungo, se você comeu pizza com cogumelo parisiense, etc e tal,
Você comeu fungos, não é? Fungos. Pois bem, o cogumelo que você vê por aí, né, o shimeji que você vê por aí, ele não é exatamente o fungo em si, né? Ele é o fruto do fungo. O fungo normalmente está embaixo da terra, escondido, né? Normalmente conectando árvores diferentes entre si. Quando a gente olha para uma floresta e vê as árvores, não é mesmo? Como diria qualquer outra metáfora por aí, ver as árvores ou ver a floresta, isso também é incompleto porque você não está vendo o que você não está vendo. O que você não está vendo é o que justamente dá vitalidade à floresta, que é praticamente uma internet de fungos no solo, que está fixando nitrogênio, deslocando carbono, circulando açúcares. Você não vê esse encanamento. Sem isso a floresta morre. Você só vê as árvores e acha que aquilo é tudo. Não. Os fungos que você não vê estão ali escondidos, sequestrando bilhões de toneladas de carbono. É uma coisa louca. Ok, então tem os fungos que você não vê, porque eles estão escondidos. Mas tem mais fungos ainda que você realmente não vê, mesmo que você queira ver. O que os cientistas perceberam é o seguinte: hoje está cada vez mais fácil você mapear DNA, código genético. Então, eu acho que eu até comentei recentemente aqui, cientistas que de repente pegando o ar, a brisa, perto de um zoológico, eles conseguiam na brisa, né, detectar ali partículas, né, detectar informações dos animais que estavam no zoológico, ou seja, eles conseguiam sequenciar o DNA pelo cheiro. Não, uma coisa insana. O que os cientistas conseguem hoje fazer com mapeamento genético é uma coisa maluca, né? E aí o que é interessante é que se você pegar um solo, né, um pouquinho disso, uma colher de sopa de solo, e tentar mapear quais são os códigos genéticos que estão ali, o que você percebe? Que tem um monte de fungo ali que você não está vendo. Ele não é visível porque ele não tem nenhuma estrutura que você conheça. Não é que você vai ter que lavar, limpar, esfregar, não, tirar o pó, não, ele simplesmente não tem nenhuma estrutura reconhecível, mas o código genético dele está ali. E aí eles chegaram à profunda conclusão, né, mais ou menos como astrofísicos quando olham para o universo e descobrem que, né, sei lá, você tem 5 vezes mais matéria escura do que matéria normal, né, que você tem uma energia escura que faz com que o universo se expanda. Essa energia escura é 2/3 de toda a energia do universo, né, que tem coisas que você não está enxergando e que não são necessariamente nada sobrenatural, pelo amor de Deus, não me venha com isso. No mundo dos fungos também eles estão chamando de dark fungi, né, os fungos obscuros, os fungos invisíveis. Porque, cara, como é que você faz para ver quantos eles são? Eles estão estimando que seja alguma coisa na ordem de 10 a 15 milhões de espécies de fungos novas que a gente não conhecia e que eles são tão difíceis de entender e de ver que é até difícil de dar nome. Porque o processo de nomeação, o processo de nomenclatura, né, na biologia, ele é relativamente consolidado, é bastante consolidado, tem uma série de regras. Normalmente, quando você descobre uma espécie nova, você tem que prestar atenção nas características externas, né? Se ela é grande, se ela tem tromba, se ela tem tronco, se ela tem presa, se ela é peluda, não sei. Você descreve esse primeiro exemplo, né, que vai ser o típico, não é? E a partir disso você pode criar a nomenclatura. Acontece, como é que você não consegue observar? Porque você só está vendo o código genético espalhado por aí, né? E tem outra questão, isso para mim é uma das coisas mais interessantes nessa história toda, é que, bom, então tá bom, vamos levar pega esse código, pega esse solo aí, vamos tentar cultivar isso em laboratório para ver se a gente consegue finalmente entender o que está acontecendo. E aí vem a coisa que eu acho que é mais fascinante, para mim pelo menos, né? Que vem de exatas, a gente mata, disseca e depois a gente fica olhando o bicho morto para ver se a gente entende como ele era quando era vivo, não é? Pois bem, o que acontece é que muitos desses fungos, eles não são independentes, eles não são autônomos, eles são parasitas, eles vivem em função de algum outro organismo. A gente já viu por aí, teve até um seriado que de repente as pessoas viram zumbis porque tem um fungo parasita, acho que é The Last of Us, não é? Então, muitos fungos são parasitários, são parasitas, eles dependem de outras espécies. Então, como é que você cultiva, né, como é que você cria, né, no laboratório um fungo que de repente depende de uma floresta inteira? Ele não existe, ele não consegue nem nascer, ele não consegue se multiplicar, enquanto passa um avião aqui na nossa cabeça. Não é? Ele não consegue. Como é que você consegue reproduzir alguém que jamais vive isolado?
O que eu acho que isso, para mim, isso tem uma ressonância especial, porque eu acho que grande parte sei lá, de como a gente vem pensando o mundo, pensando a vida, pensando a natureza, é isolando. E você acha que os humanos são isoláveis, né? Que eles têm almas isoláveis, que eles são, sei lá, né? Que tudo, você tem o indivíduo que é indivisível, e você tem o livre-arbítrio, e você tem a vontade, e você tem você, que obviamente é uma pessoa maravilhosa e única, né? E que merece, né? E se a gente não conseguir, se não fizer sentido a gente se isolar, né, a gente se analisar de maneira isolada, e se para entender o ser humano a gente só conseguir entender com todas as conexões possíveis, na hora que você tira, né, que você extrai e você tenta entender aquela criatura isolada, ela não faz sentido. Né? É isso que tem, sei lá, feito sentido, né, usando a mesma expressão para mim nos últimos tempos. Aí tem uma questão curiosa, vocês devem estar acompanhando por aí. A Índia conseguiu mandar uma sonda para a Lua, a Rússia não conseguiu mandar uma sonda para a Lua, se esborrachou, os japoneses... Por que está todo mundo mandando coisa para a Lua, e mais especificamente para o Polo Sul da Lua, né? Ali para a parte mais de baixo? Mas eu sei, o espaço não tem em cima e embaixo, eu sei. Mas então, por que alguém está querendo ir para um lugar tão inóspito assim? Uma das respostas, porque existem inúmeros mistérios com relação à Lua, a formação da Lua, mas ali no Polo Sul, tudo indica que você tenha crateras profundas, né, e pela inclinação, né, do jeito que a Lua está, o Sol está, etc. e tal, tem algumas crateras que são tão fundas que o Sol nunca entra na cratera, nunca, porque imagina, a cratera está apontada para baixo, o Sol está vindo de lado, não tem como, a cratera está numa sombra perpétua, o que significa que está numa temperatura baixíssima, o que significa que se alguma coisa, vamos imaginar, por exemplo, água foi parar ali dentro, não saiu nunca mais, ficou congelada ali. Então existe a suspeita de que nessas crateras você tenha grandes quantidades de água lá no fundo, na escuridão quase que perpétua, numa escuridão, imagina, não tem nem atmosfera, escuro pra caramba, uma escuridão absurda, você tenha água. Os indianos descobriram lá vários elementos, selênio, sei lá o que mais, o diabo. Mas, aliás, como é que você descobre? Se você não mandou um cientista lá, como é que você descobre? Né, o que essa sonda indiana tem feito ali, esses últimos dias, ela dispara um laser no solo, né, o laser ele vaporiza aquelas coisas todas, e como a gente já falou aqui, na medida em que você bombardeia alguma coisa com luz, né, algumas frequências de luz são absorvidas, porque cada elemento químico absorve a luz numa certa frequência. Então, aí quando você analisa a luz que voltou, você fala, olha, está faltando essa frequência, essa, alguém aqui surrupiou, você consegue identificar os elementos pelo roubo de algumas frequências específicas. Então, assim, dessa maneira, com um laser, como é que chama? Ai, meu Deus do céu, espectrofoto... já não lembro. Já esqueci, deu branco. Né? Mas, pelo espectro ali do laser, eles conseguem identificar muitos elementos químicos. Que maravilha, que bacana, tal. Mas isso me faz me conectar com uma outra reportagem interessante sobre Marte. Os cientistas, a gente já mandou sonda para Marte, a gente já tentou ver se tinha vida em Marte, mas talvez a gente tenha procurado vida em Marte de um jeito meio canhestro, de um jeito meio tosco. Né? A ideia é a seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, leva um pouco de água na sonda, pega um pouquinho do solo marciano, mistura com água e vê se acontece alguma coisa, né? Se de repente, depende das reações químicas que acontecerem, as substâncias que foram eliminadas, ou daquilo que for diluído, a gente pode perceber se tem algum sinal de, sei lá, alguma molécula que seria uma molécula viva. Ou então se alguma coisa cresce, sei lá né? Fungo, não sei. Adivinha? Nada. Né? Mas o que eles estão agora parando para pensar, e se na hora que a gente jogou água, tinha alguma forma de vida que a gente não conhece e a gente matou? Simples. Imagina que desastre, né? Você vai para um outro planeta, quero ver se aqui tem vida, e você mata a vida que você queria testar. Então existe esse certo sentimento de culpa, nessa intuição que talvez eles tenham feito da maneira errada. E é engraçado porque muito antes disso tudo, se eu não me engano, Isaac Asimov, que é um escritor de ficção científica, imagina, consagradíssimo. Eu li algumas coisas, na verdade, eu vou confessar, eu não gostava tanto assim de ficção científica.
Eu li lá Ray Bradbury, Isaac Asimov, revistas, li um pouco, gostava um pouco, mas eu conheço gente que gosta muito mais. Mas eu me lembro acho que de um conto do Isaac Asimov que era justamente isso, mandavam 2 sondas, 2 robôs super sofisticados para analisar um planeta não sei aonde, né, e toda vez que o planeta, aí eles encontram ali uma civilização, mas toda vez que eles iam com os próprios instrumentos analisar as formas de vida, eles matavam tudo que tinha em volta, inclusive criaturas que eram sagradas, né, que eram divinizadas, etc, etc, etc. Então é muito curiosa essa vocação humana para fazer estrago onde pisa, né? Para mim dá muito o que pensar. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vou agora dar uma olhada aqui no Pocket. Eu acho que sim, o que era mais importante para mim, na real, era essa história do aprendizado e da memória. Eu acho isso extremamente interessante, eu acho isso extremamente útil, claro, mas também revelador sobre como a gente funciona, né? Não é só uma questão mais de ficar na decoreba por si só. Se você não conecta com nada, se você não consegue contar essa história de outras maneiras, se você não consegue ensinar para os outros, então não é tão interessante assim. Eu acho que tem mais alguma coisa para comentar com vocês. Ok, já que eu falei de Marte, veja só. Tem um artigo aqui na Space.com dizendo que caso a gente queira criar uma colônia em Marte, quantas pessoas você precisa para criar uma colônia sustentável, para se reproduzir, para de repente a população ir aumentando, né, e você ir populando Marte. Segundo os cientistas, 22 pessoas. Provavelmente todas férteis, né, uma certa proporção de homens e mulheres, todo mundo disposto ali a procriar com todo mundo, mas com 22 pessoas já dá para fazer alguma coisa, né, pressupondo que eles não se odeiem mutuamente, não queiram se matar em 10 minutos, mas é muito interessante porque isso tem muito a ver com a origem da nossa espécie. Eu já tinha lido alguma coisa a respeito. Voltando para a questão do código genético, né, voltando para a questão do DNA, quando cientistas analisam DNAs de várias etnias humanas, de vários grupos humanos, eles percebem que tem muita semelhança, tem muito pouca variação. Por mais que, né, racistas acham, não, as diferenças são pífias. Né? E se você começa a tentar reverter, né, voltar na máquina do tempo, aí, voltar a fita, né, se é que alguém lembra o que é voltar uma fita, para tentar entender como que a espécie humana chegou onde ela está hoje, tudo indica que em algum momento, para a gente ter uma coisa tão igual, tão homogênea, tão pouco diferenciada, em algum momento se deve ter tido uma diversidade maior, mas morreu quase todo mundo e sobrou só meia dúzia. Então tudo indica, isso já está, pesquisas já estão dando esse sinal faz tempo, de que em algum momento na evolução da nossa espécie, realmente a casa caiu e sobrou uma turma muito pequena. Uma turma muito pequena que deu origem a todo mundo que está aqui hoje. Né? Não é Gênesis, não. A questão é que para mais ou menos 900 mil anos não éramos Homo sapiens, o que a gente considera Homo sapiens, né? A nossa linhagem aqui, ela existe há 300 mil anos, é mais recente, 300 ou 100? Peraí, agora você me pegou. Bom, em suma, ela existe há muito menos tempo. Eu não lembro se é 100 ou se é 300, mas de qualquer maneira estamos falando aqui de 900 mil anos, ou seja, são os nossos antepassados, né? Os antepassados de tudo que veio aí, Neandertal, Homo sapiens, a zona toda, Denisovans, né? Os antepassados, os nossos tataravós, alguma coisa aconteceu que o número deles se estrangulou, se reduziu muito. Se reduziu para quanto? Pelas contas dos cientistas, se reduziu a uma população fértil de 1.280 pessoas. Não é muita gente. Né? Se você imaginar que o Facebook permite ter 5 mil amigos, aí você faz uma conta ali de quantos deles são férteis ou poderiam ter filhos, etc., deixar descendentes, é mais ou menos os seus amigos do Facebook. Né? Um pouco menos do que os seus amigos do Facebook. Então veja, a humanidade inteira, que agora se estapeia por razões completamente fúteis, né, que se discrimina por razões completamente inventadas, né, que se odeia por detalhes completamente inexpressivos e irrelevantes, né, que vota no Bolsonaro, que vota no... Bom, nós todos somos descendentes de 1.300 pessoas. Em algum momento a nossa espécie quase foi extinta.
quase, escapamos por muito pouco. Qual foi o evento que provocou isso? Se foi alguma mudança climática, se foi, sei lá, uma epidemia, se foi... A gente ainda está tentando juntar as peças desse quebra-cabeça. Mas tem duas coisas aí. Eu acho que, a gente quase rodou uma vez, sobrou muito pouca gente. 2, somos todos descendentes de um grupo que cabe numa festinha de sei lá do quê, de como é que chama? De debutante. Né? E 3, cara, somos todos realmente primos. Né? Se irmão for uma palavra muito forte, né? Somos todos, cara, descendentes de uma turma muito pequena. Quando que é que a gente vai reconhecer afetivamente aquilo que a ciência está esfregando na nossa cara, né? Nós somos descendentes de uma turma aí que quase rodou. E nós estamos de novo quase indo para o saco de novo, mas por obra própria dessa vez. Né? Essa autoria nossa, a gente não precisa botar a culpa em meteoros, em nada, nós que estamos fazendo besteira. Né? Então, raríssimos e raríssimos. Muito obrigado pelo apoio aí de quem inclusive interagiu com aquele post no LinkedIn, quem já tinha mais ou menos percebido, quem viu a newsletter que eu escrevi no sábado, tem a newsletter que se chama Coffee Break, ele já dava ali uma certa insinuação a respeito dessa mudança. Muito obrigado pela solidariedade. Tá tudo bem, né? O difícil é só digerir um pouco, engolir um pouco esse sapo, não o sapo do o quê ou do porquê, mas do como, né? O como faz diferença. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.